Boa noite. Sessão ordinária número 17, de 14 de outubro de 2025. Havendo quórum legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão ordinária. Convido o secretário da mesa, vereador Franklin Kleman, para fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. A sabedoria inspira a vida aos seus filhos. Ela toma sob a sua proteção aqueles que a procuram. Ela os precede no caminho da justiça. Aquele que a ama, ama a vida. Discussão e votação da ata número 016/2025 da sessão ordinária do dia 14 de setembro de 2025. Em discussão. Em votação. Os vereadores que concordam com a ata número 016/2025 permaneçam como estão. Os que discordam, levantem-se. Aprovado por unanimidade. Passaremos para a primeira fase da sessão. Convido o secretário da mesa para que faça a leitura das correspondências recebidas e das proposições a serem apreciadas. Ofício número 202/2025. A Sua Excelência, Sr. Eider Villers Milani, Presidente do Poder Legislativo Municipal. Assunto: apresentação dos projetos de lei. Excelentíssimo Sr. Presidente, ao cumprimentá-lo, venho pelo presente encaminhar em anexo os projetos de leis número 073, 074, 075, 076, 077, 078 e 80 de 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal para apreciação dos nobres vereadores em regime de urgência, na sessão ordinária agendada para o dia 14 de outubro de 2025. Contando com a costumeira atenção de Vossa Excelência e seus pares na apreciação e aprovação da proposição apresentada, pedindo pelo regime de urgência em vista da sua importância e interesse público. Isso posto, desde já, renovamos nossos votos de estima e consideração, colocando-nos a vosso inteiro dispor. Kleber Badim, Prefeito Municipal. Ofício número 203/2025. A Sua Excelência, o Sr. Eider Villers Milani, Presidente do Poder Legislativo Municipal. Assunto: apresentação dos projetos de leis. Excelentíssimo Sr. Presidente, ao cumprimentá-lo, venho pelo presente encaminhar em anexo os projetos de lei número 079 e 081 de 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, para apreciação dos nobres vereadores, em regime de urgência, na sessão ordinária agendada para o dia 14 de outubro de 2025. Contando com a costumeira atenção de Vossa Excelência e seus pares na apreciação e aprovação da proposição apresentada, pedindo pelo regime de urgência, em vista da sua importância e interesse público. Isso posto, desde já, renovamos os nossos votos de estima e consideração, colocando-nos a vosso inteiro dispor. Kleber Badim, Prefeito Municipal. Ofício número 204 de 2025. A Sua Excelência, o Sr. Eider Villers Milani, Presidente do Poder Legislativo Municipal. Assunto: convite para audiência pública. Sr. Presidente, cumprimentando cordialmente, vimos por meio deste convidar a Vossa Senhoria e os demais vereadores desta Casa Legislativa para participarem da audiência pública de apresentação, debate e aprovação do diagnóstico socioambiental referente aos recursos hídricos do perímetro urbano do município, a realizar-se no dia 17 de outubro de 2025, às 9 horas, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista. A audiência tem por objetivo garantir a transparência e a participação popular no processo de elaboração e discussão das ações voltadas à gestão dos recursos hídricos municipais. Certos de podermos contar com a presença de todos, renovamos nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Pedido de informação 008/2025. O vereador infrafirmado, com assento nesta Casa Legislativa, depois de ouvido o douto plenário, requer que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal o seguinte: pedido de informação. Que o Executivo Municipal preste informações referentes ao corte das árvores realizado recentemente nos passeios públicos no centro do município, sobre a motivação da remoção das árvores, bem como se há algum plano de compensação ambiental ou replantio para substituir a vegetação removida. Também solicita a informação se houve algum tipo de consulta, aviso prévio ou comunicação à população antes da realização do corte. Sala das Sessões Alfredo Ivulil, em 14 de outubro de 2025. Franklin Kleman, vereador da bancada do MDB.
Recomendação número 010/2025. O vereador Franklin Cleman, com assento nesta Casa Legislativa, integrante da bancada do MDB, solicita à mesa diretora que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de providência. Seja viabilizada a construção de banheiro masculino e feminino nas dependências da Praça Pôr do Sol. Justificativa. Justifica-se a presente proposição, tendo em vista que tal obra se faz necessária devido à falta de infraestrutura adequada para o público que frequenta o espaço, o que tem gerado desconforto e dificuldades, especialmente durante eventos e atividades das crianças, jovens e adultos que frequentam o local. A construção dos sanitários trará melhores condições de higiene, acessibilidade e conforto, beneficiando diretamente toda a comunidade local. Certo de contar com o vosso pronto atendimento, renovo votos de estima e consideração. Atenciosamente, Franklin Cleman, vereador bancada do MDB. Recomendação número 011/2025. O vereador Franklin Cleman, com assento nesta Casa Legislativa, integrante da bancada do MDB, solicita à mesa diretora que seja encaminhada ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de providência. Que seja colocada pedra brita em estrada do município, especificamente na estrada da comunidade da linha Gauchinho, no trecho onde ainda não há pavimentação asfáltica, até a divisa com o município de Barra Funda. Justificativa. O pedido se justifica devido às condições de trafegabilidade, especialmente em períodos de chuva, o que vem dificultando o acesso de veículos, transporte escolar, maquinários agrícolas e deslocamento dos moradores. A aplicação de pedra brita neste trecho contribuirá para melhorar o escoamento da água, reduzir a formação de barro e buracos e proporcionar maior segurança e comodidade a todos que utilizam a via. Certo de contar com o vosso pronto atendimento, renovo votos de estima e consideração. Atenciosamente, Franklin Cleman, vereador bancada do MDB. Passamos para a segunda fase da sessão, grande expediente. Esse espaço é reservado à palavra livre. Cada vereador possui um tempo de 10 minutos. Conceda a palavra aos vereadores inscritos. Concedo a palavra ao vereador Ricardo Salsi. Você tu primeiro. Vou descansar um pouco. Boa noite. Quero saudar o presidente Eider, assessor jurídico Marcos, assessor legislativo Jefferson, os colegas vereadores, ao pessoal que nos assiste pelas redes sociais. Quero de antemão já agradecer pela data da sessão ser postergada para hoje, devido a motivos pessoais. Então, fico meu agradecimento a todos aí. Muito obrigado. De antemão, quero já fazer convites para, como eu gosto muito do esporte, de Nova Boa Vista, fazer convite para a rodada do veterano, domingo, lá no Gauchinho. E juntamente com a rodada vai ter o churrasco dos sócios, lá do Esporte Clube Gauchinho. Também fazer convite para a rodada de canastra, que haverá dia 16/10, quinta-feira, no Salão Padre Urbano, a partir das 19 horas. Também no mesmo dia, o convite para a rodada do futebol 7, que será nas dependências da fábrica de móveis. Também, já como comentado, fazer o convite para a audiência pública sexta-feira, dia 17, às 9 horas, na Câmara de Vereadores, sobre a aprovação do diagnóstico socioambiental referente a recursos hídricos do perímetro urbano do município. Agora, como nós sempre havíamos comentado, a gente também quer fazer uns comentários sobre a questão de STF, idosos. Então a gente vem sempre bater aqui e a gente fica cada dia mais indignado com os acontecimentos que vêm pelo Brasil e pelas informações que a gente recebe. Com certeza a gente tem que também estar preparado, porque existe muito fake news. Até estava conversando aqui a questão com o vereador Neuri aqui no lado, onde eu fui pesquisar um pouco sobre a questão da nossa primeira-dama, Janja, onde fui logo pelas informações, tinha gastado até hoje, o momento, 117 milhões de reais. E então fui dar uma pesquisada mais a fundo,
na verdade não é 117 milhões, e são 63 milhões. Então a gente fica indignado. Eu, como brasileiro, é um valor muito exagerado. Então, também onde vai ser criado, né, Neuri, um cargo para a nossa primeira-dama, que também é uma vergonha, onde também eu, de princípio, tinha ouvido falar que iam ser criados 189 cargos, mas isso também já não é verdade, porque fui mais a fundo, liguei para um assessor de deputado aqui do Rio Grande do Sul e ele me informou que não, isso não é, e pesquisando também já apareceu que não é isso aí. Esses trabalhadores já trabalham lá, só vão ser redirecionados para esse cargo que vai ser criado. Mas fica aí a indignação, mais uma vez, do valor gasto lá com onde somos nós que pagamos. Além disso, a gente fica indignado, graças a Deus a gente teve a Câmara dos Deputados que votou sobre a questão do aumento do IOF, que foi derrubado, mas pode ter certeza, a gente afirma que não vai ser o IOF, mas eles vão criar alguma coisa para cobrar de nós, trabalhadores que trabalham, ou de empresários que trabalham ali para nós pagar. Então fica minha indignação. Também, ainda falando sobre a questão dos idosos, é uma vergonha, onde, caso CPMI, onde foi um cidadão que foi chamado lá, o STF conseguiu um habeas corpus para a pessoa não se pronunciar, que é uma vergonha para a nossa justiça brasileira, isso aí, então fica meio mais... Me permite uma parte, nobre vereador, até para ajudar a Vossa Excelência nessa questão do STF, a vergonha total se vê onde um ministro do STF vai julgar o desvio que ele, como governador de 300 respiradores, e deve ter matado muita gente. Agora o cara vai julgar ele mesmo se tem... Mas que barbaridade, eu fico indignado. É esse mesmo ministro que está dando as liminar para esses ladrão do INSS não se pronunciar. Quer dizer, o cara que tem que mostrar a justiça, olha, acho que tem coisa errada aí, muito grande aí. Obrigado, vereador. Seu Neuri, vereador, aí, estava aqui na minha pauta também para colocar a questão do STF, Flávio Dino, onde dá nome aos bois, né? Onde vai julgar o seu próprio caso. Então, isso não tem cabimento para a nossa justiça brasileira. É um descaso. Onde também eu quero fazer um comentário, só não fui mais a fundo, é a questão do INSS, onde houve uns comentários sobre um sindicato onde foi recolhido vários dinheiro e quem vai defender esse sindicato aí é o filho do Lewandowski. Eu só vou me aprofundar um pouco mais e na próxima sessão irei trazer onde isso é uma piada para a nossa justiça brasileira. Mas enfim, traremos mais informações e a gente fica só a minha indignação sobre essa questão. Também temos que parabenizar a administração pública pela realização da festa do idoso, que onde era hábito fazer anualmente, onde eu acho que não foi mais feito. Então, parabenizar ao Kleber e ao Eder, então, e a todos os envolvidos. Também parabenizar a administração pelo resultado do ranking da qualidade de informação contábil e fiscal no SICONF, onde Nova Boa Vista ficou em 16º nacional e 8º lugar no estadual. Então,
Parabenizar todas as administrações que, ao longo desse tempo, vêm fazendo uma administração tudo certinho. Então, parabenizar as pessoas envolvidas. No mais, seria isso. Muito obrigado e ótima semana a todos. Concedo a palavra ao vereador Lucas Chu. Não. Concedo a palavra ao vereador Franklin Klema. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de saudar o presidente da casa, o vereador Eider Milani. Estendo também meus cumprimentos aos colegas vereadores, assessor jurídico Marcos, assessor Jefferson e a todos os munícipes que nos acompanham através das redes sociais. Inicio então minha fala com um recado importante, que é referente aos novos contatos das secretarias municipais. Então a gente pede aos munícipes que, através do Facebook e do Instagram, salvem esses contatos nos seus aparelhos telefônicos, tá? Que são todos contatos que têm WhatsApp, então vai acabar facilitando e agilizando os atendimentos e os trabalhos. Também gostaria de agradecer aos munícipes que votaram na consulta popular do ano de 2025. Deixo aqui também os meus parabéns para a Banda Marcial, que participou do primeiro encontro de bandas municipais em Lagoa dos Três Cantos, no qual foi extremamente elogiado também. No dia 1º de outubro, nós tivemos a primeira reunião, no caso da criação do Conselho Municipal de Turismo, que, através da criação desse conselho, o município pode buscar, de uma maneira mais simplificada, recursos estaduais e federais. E também parabenizo a administração municipal pela conclusão das obras de asfaltamento da linha Caúna e da linha Jabuticaba. Conquista essa que representa mais do que um pavimento, mas sim progresso, segurança, mobilidade e qualidade de vida para toda a comunidade. E com isso também já deixo aqui meu pedido para que sejam iniciadas de uma maneira mais rápida e agilizados também os trâmites legais dos trabalhos para a pavimentação asfáltica da linha Cachoeirinha, sendo que diversas comunidades do entorno já têm o acesso asfáltico, sendo a comunidade da Cachoeirinha uma das últimas ainda que resta esse serviço, para que esse serviço seja realizado. Fui procurado por alguns moradores da Praça Pôr do Sol, e eles relataram que muitos adultos acabam utilizando a praça, no caso, especialmente o campo de futebol 7, e deixando que crianças aproveitem esse espaço. Então a gente pede que seja destinado esse espaço prioritariamente para as crianças, e quando estas não utilizem, que aí sim os jovens, enfim, adultos, se utilizem da praça, tá? Destaco também o projeto de lei número 081 de 2025, que cria o Conselho Municipal do Idoso e o Fundo Municipal do Idoso. Ele é muito importante para o município consiga receber os recursos destinados a esta área. Também destaco o projeto de lei número 073 e 074, que dispõe sobre o programa de incentivos aos produtores rurais do município e dá outras providências. O que esse projeto de lei, resumidamente, diz? Que cada propriedade terá direito a incentivo para a produção de silagem, consistindo em subsídio de até 5 hectares por ano, ao valor máximo de R$ 600 o hectare, quando realizado por empresa contratada. E lembrando também que quem quiser utilizar ainda os serviços do trator e da ensiladeira, os mesmos continuam à disposição para os munícipes. Também diz respeito ao incentivo e a cedência gratuita de materiais de construção destinados a produtores rurais cadastrados na Inspetoria Veterinária Municipal, que exerçam atividade de bovinocultura de leite e bovinocultura de corte.
De 10 a 20 animais cadastrados, uma cota, que equivale a 15 metros cúbicos de concreto usinado ou 5 metros cúbicos de pedra brita e 10 metros cúbicos de areia média. De 20 a 50 animais cadastrados, que equivalem a 2 cotas, equivalente a 30 metros cúbicos de concreto usinado ou 10 metros cúbicos de pedra brita, ou também 15 metros de areia. Acima de 50 animais cadastrados, que são até 3 cotas, equivalente a 45 metros cúbicos de concreto usinado ou 15 metros cúbicos de pedra brita, e também, ou, no caso, 20 metros de areia média. Nesses casos, se houver comprovadamente jovem rural na família, com idade entre 16 e 29 anos, atuando nas atividades produtivas da propriedade, a unidade familiar terá direito a acréscimo de 20% sobre a quantidade do material. O que reforça ainda mais a participação do jovem na sua propriedade. Esses incentivos eles demonstram o compromisso da administração pública municipal com os produtores rurais do município e a atenção primária do município. Pessoal, não sei se dá para ouvir bem com essa questão do microfone. Só um momento. Oi, som, testando. Acho que agora melhorou. Perfeito. Por fim, também destaco a questão que o colega vereador Branco colocou na última sessão, referente aos gastos das secretarias municipais, o que realmente me chamou a atenção e achei muito pertinente mesmo, o colega Branco, até porque uma das funções de nós vereadores é justamente a fiscalização. Então, o que me chamou a atenção realmente foram esses valores, especificamente os valores da Secretaria de Saúde. Então, fui buscar as informações direto da fonte, conversei com a secretária Daiane, com o pessoal da Secretaria, e tenho aqui para esmiuçar alguns dados, enfim, alguns números. Do recurso 1621, que é um recurso estadual vinculado, foram gastos R$ 232, que seriam na questão da psicóloga, em capacitação psicológica. No recurso vinculado, que é o ACS, que se refere aos agentes comunitários, que é o recurso 1604, foram gastados R$ 3.944, também, em grande parte, em treinamentos e capacitações que são obrigatórias para esses agentes comunitários. No recurso vinculado 1600, que também é recurso federal, foram gastos R$ 5.070. Na maioria desses casos, também foram capacitações obrigatórias dos funcionários. Então, resumidamente, os valores aproximados de R$ 37 mil, eles foram utilizados desde motoristas na área de educação, que são cedidos, enfim, emprestados à Secretaria de Saúde, quando estes, por sua vez, fazem viagens, enfim, a diversos municípios, Passo Fundo, Porto Alegre, enfim, motoristas com diárias em Porto Alegre, profissionais em capacitações, que grande parte dessas também são obrigatórias, gastos, então, ou valores da Secretária de Saúde, novo financiamento, novos indicadores, representação do COSEMPS, que também é muito importante, que nós temos o privilégio que ela é a vice-presidente, então ela nos representa no COSEMPS, nos representa e representa diversos outros municípios, congresso em Minas Gerais e congresso em Gramado, no qual houve a apresentação de trabalhos. Seria isso para a noite. Agradeço pelo espaço cedido e muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador Neuri Stagmaier. Boa noite a todos. Saúdo o presidente Eider, nobres colegas vereadores, os nossos funcionários Marcos e o Jefferson, e
uma saudação especial também a todos que nos acompanham através das redes sociais. Começo minha fala dizendo que foi resolvido o problema lá daquele bueiro que nós pedimos várias vezes aqui, inclusive da vereadora Wolfert, lá na esquina com a linha Scheibe. Então, eu fui atrás logo quando eu fui lá verificar e também, então, pedi para a Secretaria de Obras para que fosse resolvido isso. Também quero aqui ressaltar que está sendo feito ensaiamento e abertura da estrada lá na linha Jabuticaba. Foi feito o alargamento e, com isso, deu muita terra na base da estrada e precisou ser feito, então, esse encascalhamento e para que desse condições para o transporte, inclusive em dias de chuva. Eu fui procurado por vários moradores da linha Baraca e da linha Tijolo. Mesmo, eu sempre gosto de colocar as coisas bem às claras, mesmo sendo aqui indicado pelo governo para explicar as coisas, né, como líder do governo aqui, mas quando preciso criticar eu também não tenho nenhum constrangimento para fazê-lo. E aí essas pessoas me procuraram e se mostraram insatisfeitas com a Secretaria de Obras e também com a administração. Por quê? Porque lá as únicas estradas que não tiveram ainda uma atenção especial de ensaiamento é lá. E então eu me reuni com as pessoas, moradores de lá, ouvi essa reclamação e trouxe para o prefeito e para o vice-prefeito. E fui informado que, após o encascalhamento da estrada de linha Jabuticaba, será feito um trabalho naquelas duas estradas aí da linha Tijolo e os travessões e linha Baraca. Inclusive aqui, eu quero ressaltar o seguinte, que houve até uma certa preocupação, porque a pessoa que cede o Saibro aí, a família que cede o Saibro, e aí eu quero parabenizar o Irineu e a Eva Schneider, porque pela cedência de cascalho e a cobrança disso que o cascalho sai da linha Baraca e nunca foi feita uma estrada linha Baraca nem Tijolo. E concordo plenamente e vou cobrar assiduamente essa situação, porque é um direito daqueles moradores lá ter uma estrada que hoje não está em boas condições. E ressalto aqui que pedi umas 10 vezes para o secretário de obras e até hoje a gente liga ou manda mensagem e não atende, agora está de férias também, mas mesmo assim ele não atende e não retorna. Então, para mim, não serve esse tipo de coisa. Também quero fazer um pedido aqui, senhor presidente, para que seja oficiado a RGE, pedindo explicações pela constante falta de energia, das quedas de energia e a falta de energia nas localidades de linha Tijolo, Baraca, Jabuticaba e linha Han. Eu vou passar depois para o nosso assessor jurídico para que seja encaminhado esse pedido aí para a RGE responder ou tomar as providências. Parabenizar, quando as coisas boas acontecem, a gente tem que parabenizar. Quem patrolou as estradas aí da linha Caúna, linha Han,
Jabuticaba aí muito bem patroladas e colocadas a pedra brita de volta para a estrada. Muitas vezes fazem e empurram para o lado a pedra brita. E isso não pode acontecer. Tem que fazer do jeito que precisa. Já conversei com o prefeito também. Fui procurado aí na rua Padre Urbano Maldaner por moradores, inclusive vizinhos, para que seja colocado um redutor de velocidade aí na entrada da Jacob Wagner Sobrinho, à direita aí para Padre Urbano Maldaner. O Márcio Tums, lá meu vizinho, tem crianças pequenas, muitas vezes tem o meu neto, inclusive o neto da vereadora também, que brincam lá e as pessoas lá entram numa corrida, muitas vezes aí é incrível. E o prefeito me disse que está licitando esses redutores de velocidades plásticos que são fixados no asfalto, que facilita a hora que você quer tirar, mudar, é uma coisa que prática e muito bem planejado. Então, que seja feito isso também. Pedi também para agilizar a colocação de 2 tubos na estrada para a propriedade do Maurício e do Laércio Petri. E também fui verificar a questão da paradinha de ônibus para as crianças. E assim que tiver feito a licitação dos tijolos e do material, será construída então essa parada lá. Quero aqui também confraternizar, dizer da satisfação de poder confraternizar o Dia do Idoso, na sexta-feira passada, em nosso município. Uma coisa que me chamou a atenção pela quantidade de presenças dos nossos melhor idade, muitas vezes chamam idosos, né? Mais de 400, quase 450 pessoas lá, e muitas que eu até fiquei pensando que não estiveram presentes lá. Muitas vezes a pessoa está com um problema de saúde e tudo isso. Mas o que me chama a atenção aqui, que até o vereador Franklin falou, que do nosso projeto aqui, o 81, né, que dispõe sobre a política municipal do idoso, é muito interessante isso, porque nós fizemos uma avaliação, nós temos mais de 30% de pessoas acima de 60 anos em nosso município. Então, precisa realmente uma atenção especial, e aqui eu sempre coloco isso para as pessoas pelo seguinte: é importante a implementação, né, de políticas públicas de atendimento ao idoso, não apenas para cumprir um dever legal e constitucional, mas também para atender uma demanda social crescente, considerando o aumento da população idosa e da necessidade de política eletiva integradas para a faixa etária, né? Então, é muito importante isso, e eu acho que está de parabéns aí a assistência social aí, e parabenizo também a Letícia aí pela condução das pessoas que fazem parte da assistência social na elaboração desse projeto, e também do Dia do Idoso aí, que foi muito bem organizado pela organização. Presidente, só como líder do governo, eu preciso ressaltar um pouquinho aqui os projetos ainda que já foram aqui até dimensionados pelo vereador Kleman, mas é a primeira vez que eu vejo tanto incentivo, que vem muito bem, né, na lei
074, onde que na Secretaria de Agricultura, que quero parabenizar o secretário Edson Mosman e também ao prefeito, ao vice-prefeito Éder, pela iniciativa, né, de trazer essas pequenas, às vezes, ajuda, mas que para o município é importante, para que as pessoas fiquem no interior e as políticas públicas sejam também direcionadas para essas pessoas aí. Então, como já foi citado aqui, os cadastrados das cotas, tudo, como está o projeto aí, e especialmente, então, a questão de também incentivar o jovem de 16 a 29 anos a ficar na propriedade. É um incentivo de 20%, né? Eu tive aqui até umas análises aqui, né, que são importantes para a questão, né, dessa ajuda. E além dos 2 centavos, já que são ajudados na questão do litro de leite, e daí tem a questão agora também do feno, né, que são, da silagem, desculpe, obrigado, da silagem, que é muito importante. É melhor, eu acho, que o município ajudar do que ter a máquina, porque assim a pessoa, às vezes, a máquina não pode estar em 2 lugares. E com essa ajuda, a pessoa da propriedade escolhe e resolve o problema, porque a silagem tem que ser feita quando poucos dias, né? E aqui quero ressaltar o seguinte, que quem tiver para pegar alguém para fazer essa silagem, ele precisa tirar nota, né? Porque o município não pode pagar alguma coisa sem a nota fiscal, né? Vai ser pago direto para o produtor, né? Mas precisa a nota fiscal. Então, se tiver 1 hectare, vai ganhar os 600, se tiver 5, vai ganhar R$3.000. Né? Essa é a conversão, então, para essa questão. Na sunicultura, eu aqui coloquei, só para finalizar, presidente, a cota de 30 metros cúbicos de concreto e o máximo de 60 metros, né? Cúbicos concreto, mais os 20%, né, que do projeto esse, os 74, para a suinicultura, né? Então, eu fiz uns cálculos aqui, os 60 metros de concreto corresponde mais ou menos a R$40.200 para o município. Mais os 12 metros, se tiver jovem, de 16 a 29 anos, corresponde a mais 8.040. Mas tem também o seguinte, as 100 horas máquinas, que muita gente acha que não sabe disso. O município, além de dar essa 60 metros, 30 metros cúbicos, 60, mais os 20%, se tiver um jovem na propriedade, as 100 horas máquinas, mais ou menos também tem um custo de 30 a 35 mil reais. Então, somando tudo isso aqui, dá perto de 100 mil reais o incentivo da prefeitura para a sunicultura. Era isso que eu tinha para hoje. Agradeço a todos pela oportunidade e que tenham todos uma boa semana e até uma próxima oportunidade, se assim o bom Deus o quiser. Boa noite a todos. Concedo a palavra ao vereador Clair Panzinhac. Inicialmente, minha saudação especial ao nosso presidente Eider. Em seu nome eu cumprimento os demais colegas desta casa, nosso assessor jurídico Marcos, Jefferson, nosso agente legislativo,
e também quem nos acompanha nesta noite pela Diário RS. Então inicio também a minha fala nesta noite de hoje com muita alegria, né, de poder dizer que estamos recebendo nesta casa os projetos de lei 73 e 74 que visa beneficiar a nossa agricultura, a nossa bacia leiteira, a nossa suinocultura, aonde que eu tive a oportunidade ontem de dar os parabéns para o secretário Edson pessoalmente na Prefeitura Municipal, mas também quero registrar aqui e parabenizar ele, a Secretaria da Agricultura e também o prefeito e vice-prefeito pela bela iniciativa trazida a esta casa, da gente valorizar a atividade leiteira e suinocultura em nosso município. Como o Neuri já dizia também, e principalmente da importância de terem visto, né, colega Piaia, de não termos comprado uma máquina de silagem para nós puxarmos para o município essa obrigação de fazer uma silagem, de poder ajudar de outra forma, e aqui está o projeto de lei e sem dúvida alguma ele será aprovado. Me lembro, Gilberto, quando você, nas primeiras sessões, comentou essa situação, que a tua posição também era de não adquirir essa máquina, e até pelo valor de aquisição da mesma, e que nem o Neuri dizia, se vai fazer silagem em um dia em uma propriedade e as demais vão ficar para trás. Então, desta maneira, eu vejo que vamos conseguir contemplar a todos, e que bom que nesta noite a gente está aprovando esses projetos. Da suinocultura também, parabéns mais uma vez pela iniciativa da gente poder valorizar aquele jovem que tem um sonho de permanecer na propriedade, de poder lá estar amanhã depois trabalhando, estar sucedendo o pai e a mãe na agricultura familiar, na bacia leiteira e na suinocultura. Importante projeto, parabéns mais uma vez à administração municipal por esses dois projetos apresentados na casa. Também preciso falar então sobre o projeto de lei do Poder Legislativo, né, que estamos apreciando na noite de hoje, o projeto de lei 006, que então eu fui procurado por familiares e moradores da rua próxima à empresa Móveis Boa Vista e Ferraria Santo Antônio, para que esta mesma rua então fosse denominada Rua Alberto Tums, né. Foi encaminhada toda a documentação necessária para a denominação da mesma, a qual eu quero agradecer também aos colegas por terem assinado junto conosco esse projeto do Legislativo, e que sem dúvida alguma agora também a rua, que antes não tinha nome, agora passa a se chamar Rua Alberto Tums. Mas também preciso cobrar da Secretaria de Obras providências naquele trajeto, né? Ela necessita de manutenção, ela necessita de melhorias naquele trecho, principalmente em dias de chuva. Moradores relatam lá que é uma dificuldade muito grande de sair com o carro ou de entrar com o carro. Sabemos que tem morador ali que possui caminhão, né? Então às vezes ele está entrando com o caminhão também naquele trecho ali. E precisa ser resolvido o problema que é apresentado naquele local. Mas mais uma vez registrar aqui e agradecer aos colegas pela aprovação. Também preciso mencionar aqui, no dia 15 amanhã, então, nós temos uma data muito importante também para registrar aqui e parabenizar, que é o dia do nosso professor, né? Temos no dia 15 de outubro, então, e quando se fala em dia do professor, a gente começa a lembrar de quem foi a nossa primeira professora, foi o nosso primeiro professor, né, colegas? E aí passa um filme em nossas cabeças, né, de se imaginar como era nas nossas épocas e como se tem o dia a dia de hoje. Mas registrar aqui e parabenizar a cada professor do nosso município, a cada professor de nossa região aqui, que sem dúvida alguma saio todos os dias de casa com um dever de ensinar as nossas crianças, e que bom que hoje a gente pode dizer que a gente tem bons profissionais na área de educação, e que o nosso município ele é privilegiado por muitas conquistas. Então, mais uma vez aqui registrar e parabenizar a cada professor, a cada trabalhador da educação em nosso município. Também tem algumas cobranças aqui para fazer para a Secretaria de Obras, coisas que a gente também já conversou outras vezes, como o colega Neuri dizia. A gente precisa elogiar quando vem ao contento da comunidade, mas também cobrar quando não acontece. E aí eu preciso registrar aqui mais uma vez um pedido e uma atenção especial à questão da iluminação pública, tanto na cidade quanto também no interior, né? Diversas comunidades já
com problemas de luminárias queimadas, enfim, e acredito que então, mais uma vez, precisamos registrar isso. Também agradecer à Secretaria de Obras pelo trabalho feito, né, colega Franklin, na comunidade da Cachoeirinha, junto à antiga escola, né, o pátio lá ficou muito bonito, ficou bom mesmo para quem precisar encostar o carro próximo ao cemitério da comunidade, e que sem dúvida alguma nos próximos dias o saibro será colocado, né, Franklin? Isso, se me permite, nobre colega. Claro. Justamente sobre isso que eu queria comentar. Conversei com o prefeito e com o secretário, e então nos próximos dias será colocada a questão dos tubos, que a comunidade vai fornecer, e o cascalho também, membros da comunidade vão fornecer também. Certamente, colega, é de boa utilidade aquele espaço lá, que a gente que é morador da comunidade sabe o quão ela é necessária e é preciso então. Também preciso registrar aqui também mais uma vez um pedido, né? A gente sabe que do nosso britador, que ele agora está com o transformador instalado, mas ele ainda não está funcionando. Então, Permite uma parte, nobre vereador? Claro, com certeza. Inclusive, devo informar a má notícia, né? Que mais uma vez foram subtraídos 3 motores lá do britador. Vou dar essa informação triste para a nossa comunidade aí. Realmente é impressionante. Eu não sei o que tem que fazer. A gente está estudando com a administração aí, de até possivelmente colocar uma pessoa lá para cuidar, porque ela se paga com a questão dos roubos lá. E então, temos que estudar um meio aí para dar suporte para aquele britador poder funcionar. Porque cada pouco rouba alguma coisa e é dinheiro público, né, que está sendo subtraído aí. E as pessoas, principalmente as pessoas, ficam sem essa pedra brita que é tão necessária para o nosso município. Colega Neuri, então, uma triste notícia, mas aqui eu preciso, então, também cobrar o do porquê isso já não foi realizado, né, colegas? Porque nós tivemos um gerador roubado, e esse gerador ele não foi carregado embaixo do braço, né? Então, é um equipamento grande, e que agora, motores do nosso gerador furtados, né? Então, o município está tendo uma despesa muito grande com um equipamento que não está produzindo, né? Então, assim, hoje se tem maneiras de se botar um monitoramento no entorno do pátio lá para realmente ver o que está acontecendo, né? Mas não podemos deixar isso para amanhã, senão amanhã depois nós vamos chegar lá, tem só a pedra deitada lá, ainda não tem mais equipamento, né? Então, a cobrança ela existe também para o vereador, né, de que a despesa ela é realizada pelo município numa estrutura que agora, infelizmente, aconteceu o furto de novo, né? Mas, enfim, colega Neuri, como líder de governo também, né, de amanhã depois registrar e cobrar novamente da administração pública uma providência, porque amanhã depois vamos ter que trazer no pátio esse resto de equipamento que existe, porque vão acabar levando todo ele embora. E para finalizar também, eu preciso comentar aqui de uma reportagem que saiu na Rádio Sarandi, que me chamou bastante atenção, inclusive acredito que os demais colegas também são tão cientes da notícia, de que no município de Nova Boa Vista nós temos 304 eleitores com títulos cancelados, né? Então é uma reportagem que saiu nos últimos dias. E aí, a gente lendo essa reportagem, me surpreende esse número, porque isso é 15% dos eleitores do nosso município, né? Então, a gente espera que esses números estejam também os eleitores que apenas possuem título em Nova Boa Vista, né? Que a gente sabe de pessoas que apenas conhecem Nova Boa Vista na época da eleição, né? Então, que não possuem vínculo com Nova Boa Vista. Então, eu espero que a Justiça Eleitoral realmente faça um pente fino nesses registros ali, e que realmente esses eleitores, se não forem de Nova Boa Vista, que não consigam atualizar o seu título. Porque temos pessoas que moram em outras cidades da região, inclusive empresários de outras cidades da nossa redondeza, mas são eleitores de Nova Boa Vista. Então, também precisava registrar isso, mas me chama a atenção 304 eleitores com títulos cancelados. Claro, aí tem toda a reportagem dizendo o que precisam fazer para poder regularizar a sua situação.
Então, para isso também, para esta noite, era isso que eu queria comentar. Mais uma vez, parabenizar os professores do nosso município pelo belo trabalho que fazem, e um forte abraço e uma boa semana de trabalho a todos. Concedo a palavra ao vereador Gilberto Piaia. Inicialmente, quero saudar o presidente da Casa, o Eider Vils Milani. Em nome deles, saudar os nobres colegas, ao Marcos, o jurídico, ao Jefferson, e quem nos acompanha pelas redes sociais. No início da conversa, eu queria fazer um pedido para o secretário de Obras, que no travessão da linha Furini, na divisa com Barafunda, tem um bueiro trancado e acaba ficando toda a água na estrada, faz uma lagoa lá, fica dias a água alagando lá. Trancou com terra e está fechado. Só não consigo entender por que aquela estrada, quando o pessoal de Barafunda, um caminhão que não conhece o trajeto, eles colocam no GPS e chamam por lá. Hoje, inclusive, eu estava lá na lavoura, chegou uma carreta lá, pedindo se aquele caminho chegasse até Boa Vista. Eu falei, claro, mas tu veio de onde? Vim da Barafunda. Tá, eu falei, mas asfalto quase que até Boa Vista. Mas coloca no GPS, chama por esse caminho. O pior caminho, o mais longe que tem, e a pior estrada. E na penúltima chuva que deu, um caminhão passou por lá, atolou, daí no barro, entraram na nossa lavoura, dentro na cultura, para passar na frente do caminhão, poder tirar o caminhão. Eu não consigo entender como é que o GPS não traça o caminho do asfalto. E aqui é o caminho mais curto, Barafunda, Boa Vista, seria o asfalto ou por lá na minha casa, na nossa propriedade ali, que é eles passam por mais duas, passam aquela que sai no Realdo e sai por aquela na linha da divisa do município. Isso que a gente não consegue entender. Então, que a Secretaria de Obras desse uma olhada naquele bueiro e ajeitar a estrada lá, para não acontecer mais isso de acumular água na estrada. Queria parabenizar também a administração pelo resgate do almoço do Dia do Idoso, que isso demonstra o interesse de valorizar os idosos do nosso município. Porque os idosos já fizeram a sua parte no nosso município e eles merecem ser valorizados. Então, deixar aqui meus parabéns para a administração e todos os envolvidos que organizaram o almoço. Em relação aos projetos aqui que os colegas já comentaram, da suinicultura, do gado leiteiro, do gado de corte, eu acho muito importante a valorização do jovem. A parte mais importante que eu vi nesses projetos aqui é a valorização, a sucessão familiar. Se não valorizar o jovem, ele não fica. Porque eu vejo com preocupação a nossa comunidade lá. São duas famílias que têm os filhos na sucessão familiar. A minha e do Alcides Milani. Os outros. O Eider está tocando a lavoura do pai, mas mora aqui na cidade, né? Então, olha, eu vejo que a comunidade, do jeito que está, dentro de 20 anos, quase acaba. Porque acima de 60 anos, a maioria. Daí, se não tiver uma sucessão familiar, quem é que vai sobrar nessa comunidade? Então, a importância de dar valor ao jovem no campo, na agricultura, é muito importante. Então, parabenizar o MOS, a Secretaria de Agricultura, ao prefeito e ao vice-prefeito, para esse incentivo na suinicultura e na bacia leiteira e no gado de corte. E
também parabenizar ao MOS por esse projeto dos R$ 600 por hectare, por 5 hectares para cada produtor. Todos os produtores têm direito, quem fizer hora máquina particular. As horas de trator, ainda quem quiser fazer com trator de silagem, ainda tem um trator da prefeitura ainda que ainda faz, né? Mas o importante é, que nem o Branco citou, eu já tinha falado, da necessidade de pagar essas horas numa máquina particular e não comprar uma máquina, pelo custo e a manutenção e mais um funcionário, né? Então, a máquina não compensa comprar uma máquina e fazer silagem. É vantagem pagar uma máquina particular do que comprar ela. O custo não compensa. Então, parabenizar ao secretário da Agricultura e ao prefeito por essas aquisições aí. Em relação à retirada das árvores da cidade, quando nós integramos a administração, eu e o César, nós assumimos um compromisso junto com o prefeito e o vice-prefeito de fazer melhorias na cidade. Isso foi o pedido dos eleitores. Quando nós fazíamos campanha, eu citei aqui na primeira vez que eu vim à tribuna que aquele projeto que foi aprovado aqui para a criação de uma equipe para cuidar da cidade, que eu tinha falado com o prefeito para essa criação aí, desse projeto aí, para uma equipe para cuidar da cidade. Então, para cuidar da cidade, para ter melhorias, precisa ter uma equipe. E essas árvores que ali estão, na avenida, não são as árvores de melhor qualidade para essa avenida que não tem capacidade para suportar árvores desse tamanho que tem aí. Quando passa caminhões grandes ali, os furgão, o Júlio também relatou várias vezes que ele passa o caminhão dele, passa raspando nesses galhos. E a calçada que está toda arrebentada. Como que uma pessoa idosa vai caminhar nessa calçada toda arrebentada? Um cadeirante jamais vai conseguir andar nessas calçadas. Eu vou citar como exemplo, Barra Funda retirou todas na avenida, plantando árvores de menor porte, com menos invasão nas raízes. Então, não vai prejudicar a calçada uma árvore de menor porte. Como já tem na frente da prefeitura, árvores de menor porte e com flor, muito bonita. Então, esse projeto da retirada das árvores é para beneficiar a população que transita nas ruas aí. Não é querer estragar, é ajudar. Só que as pessoas têm que aceitar, né? Que para melhorar a cidade precisa ser feita alguma coisa. Tem lugares aí que a calçada chega a estar levantada a 30 centímetros. Como é que um cadeirante, uma pessoa idosa caminha ali? Então, eu acho que o povo tem que aceitar que é só para o benefício da cidadão de Nova Boa Vista. Falando um pouquinho na educação, teve uma reunião onde eles convidaram, tivemos eu e o Chu só nessa reunião, né? E eles pediram a participação, principalmente dos pais, né? Porque é para elaborar os projetos dos próximos 10 anos, né? E se os pais não estão presentes, depois não podem criticar. Então, eles pediram a presença dos pais, porque vai ter mais reuniões, né, Chu? E pediram mais presença dos vereadores, que estávamos só eu e o Chu lá, né? Então, as professoras pediam que mais participação dos pais. Para hoje era isso que eu tinha para falar. O meu boa noite a todos. Passo a presidência dos trabalhos ao vice-presidente da mesa, vereador Gilberto Piaia, para pronunciar-me.
assuma a direção dos trabalhos e de imediato passo a palavra ao vereador Eider Vires Milani. Boa noite a todos. Gostaria de saudar o presidente Gilberto, que me substitui, o assessor Marcos, o Jefferson, demais colegas vereadores, a Diário e aos que nos acompanham pelas redes sociais. Gostaria de também frisar aqui, como os demais vereadores já relataram aqui, sobre os projetos de lei 073 e 074, né, que acrescenta a Lei Municipal 1822 de 2017 e a Lei 422 de 1999, o incentivo aos produtores do nosso município no subsídio da produção de silagem, bem como no material de construção, né, para a suinocultura, né, e para também na silagem, então, né, que é até de R$600 por hectare, né, e até vou pedir para o Marcos depois para que ele leia os projetos por completo, né, para deixar mais a comunidade mais a par de como vai funcionar, né, da quantidade, né, e tem um cadastramento dos animais, enfim, né, quem tiver dúvidas pode se informar também conosco. Mas é uns projetos muito importantes, né, parabéns à administração, parabéns ao prefeito, ao vice-prefeito, à Secretaria da Agricultura, né, por trazer esses importantes projetos que venham ao encontro das necessidades dos nossos agricultores, né. Então, com certeza também valoriza, né, o nosso jovem também a ficar no interior, né, algo a mais, né, que a gente tem que continuar trabalhando, né, e com certeza trazer esses incentivos melhora a qualidade no campo, né. Sobre a questão também da aquisição da máquina, também acho que não é mais viável hoje no município ter uma máquina, até pela questão da quantia de máquinas que já tem trabalhando nessa área, né, tem várias empresas, né, e a manutenção dela é muito alta, então não compensa, acho que é vantagem fazer por este meio essa silagem. Também aqui queria falar do caminhão do asfalto, como foi comentado, o Neuri tinha comentado nas outras sessões aí que a associação adquiriu, né, um caminhão para fazer pavimentação asfáltica, né, juntamente com 10 municípios, né, que estão no consórcio. Então até eu estive em Brasília, né, juntamente com o diretor lá, o Rogério, o diretor do consórcio, onde foi feito o pagamento desse caminhão que custou R$820 mil montado, né, mas é um repasse do caminhão pela Receita Federal e de um outro recurso também que não teve custo aos municípios. E agora se trabalha para montar uma equipe, né, um motorista, operador, e botar a trabalhar, né, para ver se realmente vai funcionar, né, acreditamos que sim, e vai reduzir o custo do asfalto, né, em até 50%, né, se funcionar. Claro que a gente tem que fazer uma base boa, né, para que isso funcione, para que dure, né. Então, deixar essa novidade aí, assim como o Neuri tinha comentado, então já está aí o caminhão e nos próximos dias será testado, né. Até a gente ficou de ir lá acompanhar, ver o trabalho desse caminhão. Também queria falar sobre a área aqui de terra aqui, que foi repassado para a Associação dos Funcionários, né, um tempo atrás. Já vamos fazer 10 anos, né, que a associação teria que ter construído, né, é isso. Então, a gente vai fazer um termo para que essa área retorne para o município, né, para que o município possa aproveitar, né. A gente tem uma ideia de se fazer um projeto em cima das empresas, né, da agricultura aí, com um dia de campo, né, disponibilizar para as empresas colocar seus materiais, né. Então, faremos esse termo, né, para que essa área volte ao município, já que a associação não teve êxito na construção desta obra para a associação. Também queria falar um pouquinho da viagem a Brasília, né, junto com o prefeito, no dia 29 ao dia 3, né, visitamos vários gabinetes, levamos ofícios, né, e tivemos algumas demandas, né, de sinal de emendas, né, tipo Ronaldo Nogueira,
de até R$ 400 mil, né? A gente cadastrou lá com ele para aquisição de uma pá carregadeira, né? Que seria fundamental, né? Se o nosso habilitador aí conseguir voltar a funcionar, né? Então seria muito importante ter mais um carregador, né? E a gente cadastrou lá com ele. Então tem uma grande possibilidade que venha esse recurso. Não está fácil lá, os recursos estão bem reduzidos. Permite uma parte, não, vereador. Sim. Até eu tive, foi na semana passada, a oportunidade de conversar, inclusive, com o deputado Ronaldo Nogueira, e até a questão desse pedido aí, né, da pá carregadeira aí. Até ele tinha falado que podia ser para outro recurso, mas até o prefeito indicou isso para a pá carregadeira. Então, acredito que vai ser dada essa emenda para Nova Boa Vista. Obrigado, vereador. Também, juntamente com o deputado Dionilson Marcon, né, que se comprometeu em enviar uma emenda para nós, nosso município, né, então a gente aguarda, né, também fomos em diversos outros gabinetes, deixamos ofícios, mas os recursos estão meio escassos lá, não sei se não estão pagando as emendas como deveria ser, né, então a gente vai, cobra, bate na porta, né, tenta, mas não é fácil. Mas a gente tem que ir atrás, porque se a gente não vai, não vem, né. Também cumprimos a agenda no Ministério das Cidades, né, fomos na terça, fomos na quarta, até que na quinta a gente conseguiu lá um horário, uma agenda para ver a questão da habitação, né, no nosso município. Eu agradecer ao deputado Busato, que nos conseguiu encaixar lá para esta agenda, junto ao assessor do ministro, né, e a gente se informou que a demanda de casas é 60 mil casas a nível de Brasil, né, então o recurso que tem disponível é para 30 mil casas, então pela metade, né, tem 60 mil cadastradas e só vão conseguir fazer 30 mil, né, e o nosso município não está nesse enquadramento, né, então a gente mesmo assim está tentando fazer esse enquadramento do município, né, porque a gente sabe que tem municípios que não vão conseguir estar com a documentação em dia, né. Então nós temos aqui as áreas que estão todas em dias, né. Então daqui a pouco a gente consegue enquadrar o nosso município, né. A gente está tentando juntamente com os deputados aí para tentar encaixar o nosso município, né. É uma dificuldade do nosso município a habitação, né. A gente tem outras ideias também que se não venha esses recursos a nível de federal ou estadual para trabalhar para o ano que vem, né, mas a gente sempre tem que tentar correr atrás desses recursos a nível federal, né, então não é fácil, né, a gente tem que bater várias vezes para tentar trazer aí para o nosso município. Também gostaria de falar aqui que conversei com o prefeito, né, que se tem a ideia de fazer a ampliação da canalização aí do nosso riacho, do nosso município, né, que se tem um projeto aí para ampliar essa canalização, para melhorar o aspecto da nossa cidade, bem como o escoamento da água. Também na questão das pontes, né, que se trabalha para fazer a melhoria nas pontes, né, tem essa da linha Colli aí que já está sendo visto para fazer essa melhoria aí nas cabeceiras, e também na duplicação das pontes mais pequenas aí do nosso município. A gente estava com um projeto aí para duplicar essas pontes, né? Esperamos que venha, que a gente consiga realizar esses projetos no nosso município. Também parabenizar a administração pela festa do idoso, né? Que foi retomada essa festa anual aí, com certeza eles merecem, né? Fizeram muito para o nosso município. Então, agradecer a administração, né, a primeira-dama Letícia, né, pela organização. Também gostaria de parabenizar os professores, né, pela passagem no dia de amanhã, que com certeza fazem muito aí para os nossos filhos, nossos alunos, né, que com certeza são o futuro aí do nosso município. O que eu tinha para hoje seria isso. Muito obrigado. Boa semana a todos.
Convido o vereador Eider Williams Milani para que reassuma a direção dos trabalhos da mesa. Agradeço ao vereador Gilberto Piaia por ter me substituído e daremos prosseguimentos aos trabalhos. Passamos para a terceira fase da sessão, ordem do dia. Discussão e votação das proposições. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 073/2025. Projeto de Lei do Poder Executivo número 073/2025, de 7 de outubro de 2025. Acrescenta dispositivos na Lei Municipal número 1822 de 2017, que dispõe sobre o Programa de Incentivo aos Produtores Rurais do município e da outras providências. Artigo 1º. Ficam acrescidos os parágrafos ao artigo 1º da Lei Municipal 1822 de 12 de abril de 2017, que dispõe sobre o Programa de Incentivo aos Produtores Rurais do município e da outras providências, que passam a vigorar com as seguintes redações. Artigo 1º. Parágrafo 5º. Cada propriedade rural terá direito a incentivo para a produção de silagem, consistindo em subsídio de até 5 hectares por ano ao valor máximo de R$ 600 o hectare, quando realizado por empresa contratada, e previamente medido e autorizado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Parágrafo 6º. O benefício previsto no parágrafo anterior fica sujeito às mesmas regras de apresentação documental previstas nessa lei. Artigo 2º. A Lei Municipal número 1822, de 12 de abril de 2017, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo. Artigo 1º-A. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder incentivo adicional consistente na cedência gratuita de materiais de construção destinado a produtores rurais cadastrados na Inspetoria Veterinária Municipal que exerçam atividade de bovinocultura de leite ou bovinocultura de corte, observados os seguintes critérios. Inciso 1º. De 10 a 20 animais cadastrados, uma cota equivalente a 15 metros cúbicos de concreto usinado ou 5 metros cúbicos de pedra brita número 1 e 10 metros cúbicos de areia média. Inciso 2º. De 20 a 50 animais cadastrados, duas cotas equivalentes a 30 metros cúbicos de concreto usinado ou 10 metros cúbicos de pedra brita número 1 e 15 metros cúbicos de areia média. Inciso 3º. Acima de 50 animais cadastrados, até 3 cotas, equivalentes a 45 metros cúbicos de concreto usinado ou 15 metros cúbicos de pedra brita número 1 e 20 metros cúbicos de areia média. Parágrafo 1º. Nos casos em que houver comprovadamente jovem rural na família com idade entre 16 e 29 anos, atuando nas atividades produtivas da propriedade, a unidade familiar terá direito a um acréscimo de 20% sobre a quantia de material prevista nos incisos deste artigo. Parágrafo 2º. A cedência de material dependerá de laudo técnico da Secretaria Municipal de Agricultura e do setor de engenharia, atestando a necessidade de construção ou reforma de instalações vinculadas à atividade pecuária. Artigo 3º. Permanecem em vigor os demais dispositivos da Lei Municipal 1822/2017. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Nova Boa Vista, em 3 de outubro de 2025, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Justificativa do projeto de lei número 073/2025. Excelentíssimo Presidente, nobres vereadores. Apresentamos o presente projeto de lei a fim de que mereça a análise e a aprovação dos integrantes desta colenda casa. Considerando que a atividade primária é a base econômica de nosso município, sendo que a produção de leite é um dos carros-chefes desta base, a administração pública municipal, sempre empenhada na melhoria das condições do referido setor produtivo, bem como visando aumentar o incentivo aos produtores locais, acrescentando aqui o incentivo para a produção de silagem e a cedência de material de construção, que já consta como benefício para a atividade da suinocultura, nos termos da Lei nº 422 de 1999. Então, o presente projeto de lei visa aperfeiçoar e ampliar o Programa Municipal de Incentivo aos Produtores Rurais, disciplinado pela Lei nº 1822 de 2017, fortalecendo a política de fomento à agropecuária local e diversificando os mecanismos de apoio aos agricultores. As principais inovações propostas são: introdução de incentivo específico para a produção de silagem, reconhecendo sua importância estratégica na alimentação do rebanho, especialmente em períodos de estiagem.
inclusão da cedência gratuita de materiais de construção como incentivo adicional para a melhoria e expansão das instalações produtivas. Extensão do benefício também à bovinocultura de corte, além da já contemplada bacia leiteira e da suinocultura. Escalonamento dos incentivos de acordo com o número de animais cadastrados na Inspetoria Veterinária Municipal. Previsão de acréscimo de 20% nos incentivos para propriedades em que haja participação de jovens rurais, 16 a 29 anos, como forma de estimular a sucessão familiar e a permanência dos jovens no campo. A medida está em consonância com as diretrizes de desenvolvimento rural sustentável, fomenta a economia local e valoriza a juventude rural, justificando-se plenamente sua aprovação. Ainda, o Escritório Municipal da Emater Ascar estima como produção mensal a quantia de 700 mil litros de leite no município de Nova Boa Vista. É o que se apresenta. Agradecemos ao apoio dos senhores vereadores na apreciação da presente matéria, certos de parecer favorável e sua aprovação, em regime de urgência. Aproveitamos a oportunidade para reiterar a vossas excelências os protestos de elevada estima e apreço. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloca o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 073/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 074/2025. Projeto de Lei do Poder Executivo Municipal número 074/2025, de 7 de outubro de 2025. Acrescenta dispositivo na Lei Municipal número 422, de 23 de junho de 1999, que cria o Programa Especial de Incentivo à Suinocultura no município de Nova Boa Vista e da outras providências. Artigo 1º. Acrescenta o parágrafo 5º ao artigo 5º da Lei Municipal número 422, de 23 de junho de 1999, que cria o Programa Especial de Incentivo à Suinocultura no município de Nova Boa Vista e da outras providências, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º, parágrafo 5º. Nos casos em que houver comprovadamente jovem rural na família com idade entre 16 e 29 anos, atuando na atividade da suinocultura da propriedade, o produtor rural terá direito a um acréscimo de 20% sobre a quantidade de material prevista nos incisos deste artigo. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Nova Boa Vista, em 3 de outubro de 2025, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Justificativa do projeto de lei número 074/2025. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminhamos o projeto de lei em anexo com o propósito de fazer pequenas alterações na Lei Municipal número 422, de 23 de junho de 1999, que cria o Programa Especial de Incentivo à Suinocultura no município de Nova Boa Vista e da outras providências. Encaminha-se à apreciação desta Igreja Câmara Municipal o incluso projeto de lei, que propõe a alteração mínima da Lei Municipal número 422, que institui o Programa Especial de Incentivo à Suinocultura no município de Nova Boa Vista, como forma de estimular a sucessão familiar no interior. A proposição tem como objetivo valorizar e estimular a permanência dos jovens no meio rural, especialmente no setor da suinocultura, atividade que historicamente constitui uma das bases econômicas e sociais do município. A inclusão do parágrafo 5º ao artigo 5º prevê que, quando houver jovem rural entre 16 e 29 anos atuando na atividade da suinocultura, o produtor rural fará jus a 20% adicionais sobre a quantidade de material prevista nos incisos do referido artigo. A medida se justifica pela necessidade de fortalecer a participação de jovens rurais, incentivando que as novas gerações deem continuidade ao trabalho de suas famílias, assegurando a manutenção e o desenvolvimento da atividade produtiva. Além disso, reforça o compromisso do município com políticas públicas de incentivo à juventude rural, de modo a alinhar-se com diretrizes de valorização da agricultura familiar e do desenvolvimento sustentável. Diante do exposto, solicitamos o apoio dos nobres vereadores para a aprovação da presente proposição em seu regime de urgência, por entendê-la de relevante interesse público. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 064/2025
permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 075/2025. Projeto de Lei do Poder Executivo número 075/2025, de 7 de outubro de 2025. Autoriza o Poder Executivo a contratação temporária de um técnico em enfermagem. Justificativa do projeto de lei número 075/2025. Senhor Presidente e nobres vereadores, trata-se de autorizar a contratar um técnico em enfermagem para substituir servidora em licença saúde por um prazo de 6 meses, renovável por igual período. A contratação se dará através do aproveitamento da banca do processo seletivo simplificado número 001/2025. Não há necessidade de cálculo de impacto orçamentário financeiro para a contratação em questão, pois já foi considerada no cálculo de elaboração do orçamento para o exercício de 2025. Do exposto, colocamos à apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei, contando com a unânime aprovação, em regime de urgência. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 075/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 076/2025. Projeto de Lei do Poder Executivo Municipal número 076/2025, de 8 de outubro de 2025. Acrescenta meta no plano plurianual para o período de 2022/2025, cria a meta nas diretrizes orçamentárias e abre crédito especial para o exercício de 2025 e dá outras providências. Justificativa do projeto de lei número 076/2025. Senhor Presidente, senhores vereadores, apresentamos o incluso projeto de lei a fim de que mereça a apreciação, análise e a aprovação dos integrantes desta colenda Casa Legislativa. Trata-se de proposição que visa a abertura de crédito na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Projeto Atividade 21-22, manutenção do Fundo da Cultura, tem por objetivo manter as atividades do Fundo Municipal da Cultura instituído pela Lei Municipal número 2641/2023, através de recursos próprios da União e do Estado, garantindo a execução de programas e projetos culturais do município. Bem como na Secretaria Municipal da Saúde, no projeto Atividade número 21-21, manutenção, segurança alimentar e nutricional, que tem por objetivo destinar recursos próprios, estaduais e federais, para a implementação de ações de cuidados em alimentação e nutrição, conforme determina a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, PNAN. Ante o exposto, diante da relevância da matéria, requeremos a aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 076/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 077/2025. Projeto de Lei do Poder Executivo Municipal número 077/2025, de 8 de outubro de 2025. Abre crédito especial no orçamento do município, indica recursos e dá outras providências. Justificativa do projeto de lei número 077/2025. Senhor Presidente, senhores vereadores, apresentamos o incluso projeto de lei a fim de que mereça a apreciação, análise e a aprovação dos integrantes desta colenda Casa Legislativa. Trata-se de proposição que visa a abertura de crédito na Secretaria Municipal de Obras Públicas, Serviços Urbanos e Trânsito, Educação, Cultura e Desporto e Agricultura e Meio Ambiente, demonstrando nas naturezas de despesa para atender à demanda das mesmas. Do exposto, colocamos à apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei, contando com a unânime aprovação em regime de urgência. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação.
Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 077/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 078/2025. Projeto de Lei do Poder Executivo Municipal, número 078/2025, de 8 de outubro de 2025. Abre créditos suplementares no orçamento do município, indica recursos e dá outras providências. Mensagem justificativa do projeto de lei número 078/2025. Excelentíssimo Presidente e nobres vereadores. Apresentamos o incluso projeto de lei a fim de que mereça a análise e a aprovação dos integrantes desta colenda Casa Legislativa. Trata-se de proposição que visa adequar o orçamento municipal para que se possa atender a demanda das atividades do ano de 2025 das Secretarias Municipais de Educação, Cultura e Desporto, Saúde e Encargos Gerais, demonstrando nas naturezas de despesa para atender à demanda das mesmas. Do exposto, colocamos à apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei, contando com a unânime aprovação em regime de urgência. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação, vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 078/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 079/2025. Projeto de Lei do Poder Executivo número 079/2025, de 8 de outubro de 2025. Abre créditos suplementares no orçamento do município, indica recursos e dá outras providências. Mensagem justificativa do projeto de lei número 079/2025. Excelentíssimo Presidente e nobres vereadores. Apresentamos o incluso projeto de lei a fim de que mereça a análise e a aprovação dos integrantes desta colenda Casa Legislativa. O presente projeto de lei tem por finalidade autorizar a abertura de crédito suplementar no valor de R$50 mil, visando atender despesas relacionadas ao reparo do telhado do prédio onde atualmente está instalada a Câmara Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista. A medida se faz necessária tendo em vista a necessidade urgente de manutenção e recuperação da cobertura do referido imóvel, que apresenta infiltrações e danos estruturais decorrentes da ação do tempo, comprometendo a conservação do patrimônio público e o bom funcionamento das atividades legislativas. A suplementação proposta destina-se à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, que ficará responsável pela execução dos serviços de reparo e pela contratação dos prestadores necessários. Os recursos para a abertura do crédito suplementar serão provenientes de redução de dotações orçamentárias da Câmara de Vereadores, conforme demonstrado no projeto, sem prejuízo às atividades essenciais do Poder Legislativo. Desta forma, a presente proposição visa garantir a adequada manutenção das instalações públicas, assegurando melhores condições de trabalho e atendimento, além de preservar o patrimônio do município. Diante do exposto, encaminha-se o presente projeto de lei à apreciação dos senhores vereadores, confiando em sua aprovação. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação, vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 079/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 080/2025. Projeto de Lei do Poder Executivo Municipal número 080/2025, de 3 de outubro de 2025. Autoriza o Poder Executivo a receber em cessão de uso imóvel de propriedade da Mitra Arquidiocesana de Passo Fundo e da outras providências. Justificativa ao projeto de lei número 080/2025. Excelentíssimo Presidente, prezados vereadores. Justifica-se o envio do presente projeto de lei a esta Câmara Municipal de Vereadores para autorizar o município a receber da Mitra Arquidiocesana de Passo Fundo
através da escritura pública de cessão de uso, uma parte ideal de área urbana correspondente a 2.762 metros e 80 centímetros quadrados como remanescente conforme a verbação número 13 da matrícula número 15.375 do Registro de Imóveis de Sarandi. Para fins de ilustração, trata-se do âmbito escolar do município, ou seja, esta matrícula unida de fato às áreas municipais que estão em processo de unificação junto ao Registro de Imóveis. Consistem nas áreas onde se encontram construídos os prédios da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santos Anjos e esta seção permitirá novas benfeitorias e representa de direito a efetiva ocupação. A Mitra Arquidiocesana de Passo Fundo, como proprietária do referido imóvel, apresentou declaração de interesse na cedência da respectiva área, conforme o documento anexado, e apresentado aqui ainda o croquis, com exata identificação da área a ser recebida por cessão. Tal cessão de uso será de caráter gratuito pelo prazo de 25 anos, para conseguir aplicar verba vinculada no espaço, oriunda de convênio federal, que exige prazo mínimo de 20 anos de vigência em caso de cessão. Será efetivada conforme demonstrado na minuta em anexo, fazendo parte integrante da lei. Por fim, o Poder Executivo vem solicitar aos nobres vereadores a aprovação deste projeto de lei, em regime de urgência. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 080/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 081/2025. Projeto de Lei do Poder Executivo Municipal número 081/2025, de 13 de outubro de 2025. Dispõe sobre a política municipal do idoso, cria o Conselho Municipal do Idoso e o Fundo Municipal do Idoso e dá outras providências. Justificativa do projeto de lei número 081/2025. Excelentíssimo Presidente e nobres vereadores. O presente projeto de lei busca adequar o município ao Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741 de 2003, a Política Nacional do Idoso, Lei nº 8.842/1994, e a Lei nº 12.213/2010, possibilitando a criação do Conselho Municipal do Idoso e do Fundo Municipal do Idoso. Tais instrumentos permitirão captação de recursos federais, estaduais e de doações dedutíveis de imposto de renda, assegurando a participação social e o fortalecimento das políticas públicas voltadas à população idosa. Tem ainda como escopo o zelo para com os idosos do município de Nova Boa Vista e busca oferecer mais segurança, proteção e o devido respeito aos direitos estabelecidos pela lei. É de amplo conhecimento que muitos idosos são vítimas do tempo e sendo assim, é necessário um monitoramento constante para não deixá-los sem assistência. O idoso, por não mais estar em condições de exercer ocupação profissional, acaba sendo excluído do meio social e ficando sozinho em seu lar, por muitas vezes correndo grandes riscos de sofrer algum tipo de acidente, emergência médica, entre outros. O atendimento exclusivo ao idoso é considerado imprescindível para que este possa compreender com conforto e segurança as condições da vida. Assim, buscamos a colaboração do Legislativo na aprovação do presente projeto de lei para implementar em Nova Boa Vista a política pública de atendimento ao idoso, não apenas para cumprir um dever legal e constitucional, mas também para atender uma demanda social crescente, considerando o aumento da população idosa e a necessidade de políticas públicas efetivas e integradas para esta faixa etária. Esperamos de Vossas Excelências a análise e aprovação do presente projeto de lei em seu regime de urgência. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 081/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade.
Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Legislativo número 006/2025. Projeto de Lei do Poder Legislativo Municipal número 006/2025, de 14 de outubro de 2025. Denomina logradouro público e dá outras providências. Artigo 1º. Fica denominada Rua Alberto Tums, o logradouro público localizado no acesso asfáltico AM 9195, próximo à indústria Boa Vista Planejados e da empresa Ferraria Santo Antônio, é a residência do Sr. Tarcísio Tums, nesta cidade de Nova Boa Vista, atualmente sem denominação, com área de 376,84 metros quadrados, registrada em nome do município de Nova Boa Vista e objeto da matrícula número 25.960, conforme matrícula e mapa em anexo. Artigo 2º. Ficará a cargo do poder público a identificação da referida rua, bem como a instalação de placas, sinalização viária vertical e horizontal e demais meios característicos. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões Alfredo Ivo Lil, 14 de outubro de 2025. Assinam os integrantes de todas as bancadas do Poder Legislativo Municipal. Mensagem justificativa. Justifica-se a presente proposição considerando a existência de via pública, rua de acesso localizada dentro do perímetro urbano, sem denominação, em que já residem diversas famílias e que se situa em área que experimenta notável desenvolvimento e urbanização. Neste sentido, entendemos que denominar a referida via com o nome do antigo proprietário da área em que se situa é oportuno e justo reconhecimento ao mesmo e também à sua família. Neste caminhar, calha fazer breve resumo da vida, história e motivação que nos leva a propor a denominação desta via com o nome de Alberto Tums. Alberto Tums nasceu em 30 de dezembro de 1925 na cidade de Montenegro, Rio Grande do Sul, filho de Jacó Tums e Josefina Andrioli. Viveu boa parte de sua vida em nosso município, onde constituiu família ao casar-se com Vilma Strack. Dessa união nasceram 5 filhos: Silvestre, in memoriam, Iriceu, in memoriam, Tarcísio, Nildo e Elita. Homem trabalhador e dedicado, Alberto exerceu a profissão de motorista, sempre empenhado em garantir o bem-estar e o sustento de sua família. Era também um homem de fé, frequentador assíduo da igreja aos finais de semana, participando ativamente da comunidade junto de sua esposa. Faleceu em 7 de dezembro de 1981, aos 56 anos de idade, vítima de câncer. Na época, os recursos médicos eram limitados, e sua partida ocorreu de forma repentina, deixando saudades em sua esposa, filhos e todos os que o conheceram. Em reconhecimento à sua história e à sua dedicação à família e à comunidade, os atuais moradores da área onde Alberto Tums residia manifestam o desejo de que a rua onde vivem passe a denominar-se Rua Alberto Tums, como forma de preservar sua memória e prestar justa homenagem à sua trajetória de vida. Neste sentido, segue anexa a relação de moradores cientes e favoráveis a esta nomeação. Assim, salvo a necessidade de documentação adicional e eventuais esclarecimentos que se façam necessários, entendemos justificado o presente projeto de lei, requerendo desde já sua autuação, processamento nas comissões permanentes e inclusão na pauta da próxima sessão ordinária. Atenciosamente, assinam todos os vereadores que integram o Poder Legislativo Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Legislativo número 006/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de resolução do Legislativo número 017/2025. Projeto de resolução do Poder Legislativo Municipal número 017/2025, de 14 de outubro de 2025, autoriza a viagem de até 2 vereadores a Porto Alegre. Artigo 1º. Ficam autorizados até 2 vereadores a viajar a Porto Alegre, Rio Grande do Sul, entre os dias 19 e 20 de outubro de 2025, tendo em vista a necessidade de acompanhar os pleitos municipais junto às secretarias estaduais, visando o encaminhamento de demandas da municipalidade, além da realização de contato e visitas a gabinetes de deputados e demais setores do governo estadual, em defesa dos interesses da coletividade nova boavistense. Artigo 2º. Ficam autorizados os vereadores a receber diárias e adiantamentos de acordo com as dotações orçamentárias específicas deste poder,
Artigo 3º, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões Alfredo Ivo Lil, em 14 de outubro de 2025, assina a mesa diretora. Justificativa. Justifica-se a presente proposição, tendo em vista a intenção dos vereadores municipais se deslocarem a Porto Alegre no período compreendido entre os dias 19 e 20 de outubro de 2025, a fim de realizarem visitas a gabinetes de parlamentares, deputados estaduais, secretarias estaduais e órgãos do governo estadual, para acompanhar o andamento dos pleitos municipais, buscando a liberação de recursos para o município de Nova Boa Vista. Destaca-se a importância das viagens de vereadores para tratar de assuntos de interesse do município, tendo em vista que existem diversos projetos protocolados pela municipalidade, que podem reverter-se em benefícios para a população boavistense. Pelas razões acima, solicitamos a aprovação do referido projeto de resolução, uma vez que se trata a matéria interna deste Poder Legislativo. Sala das Sessões Alfredo Ivo Lil, Nova Boa Vista, em 14 de outubro de 2025, atenciosamente, Eider Villers Milani, Presidente do Poder Legislativo, Gilberto Miguel Piaia, Vice-Presidente, e Franklin Clemens, Secretário. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação, vereadores que aprovam o projeto de resolução do Legislativo número 017/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de resolução do Legislativo número 018/2025. Projeto de resolução do Poder Legislativo número 018/2025, de 14 de outubro de 2025. Autoriza a viagem de até 2 vereadores a Porto Alegre. Artigo 1º, fica autorizados até 2 vereadores a viajar a Porto Alegre entre os dias 26 e 28 de outubro de 2025, tendo em vista a necessidade de acompanhar os pleitos municipais junto às secretarias estaduais, visando o encaminhamento de demandas da municipalidade, além de realizar contato nos gabinetes de deputados e demais setores do governo do Estado, em defesa dos interesses da coletividade nova boavistense. Artigo 2º. Ficam autorizados os vereadores a receber diárias e adiantamentos de acordo com as dotações orçamentárias e específicas deste poder. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões Alfredo Ivo Lil, 14 de outubro de 2025, assina mesa diretora. Justificativa. Justifica-se a presente proposição, tendo em vista a intenção dos vereadores municipais se deslocarem à capital do Estado, Porto Alegre, no período compreendido entre os dias 26 e 28 de outubro de 2025, a fim de realizarem visitas a gabinetes de parlamentares, secretarias estaduais e órgãos do governo do Estado, a fim de acompanhar o andamento dos pleitos municipais buscando a liberação de recursos. Destaca-se a importância das viagens dos vereadores para tratar de assuntos de interesse do município, considerando que existem diversos projetos protocolados pela municipalidade, podendo reverter em benefícios para a população boavistense. Pelas razões acima, solicitamos a aprovação do referido projeto de resolução, uma vez que se trata matéria interna deste Poder Legislativo. Sala das Sessões Alfredo Ivo Lil, Nova Boa Vista, em 14 de outubro de 2025. Atenciosamente, Eider Villers Milani, Presidente do Poder Legislativo, Gilberto Miguel Piaia, Vice-Presidente, e Franklin Clemens, Secretário. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação, vereadores que aprovam o projeto de resolução do Legislativo número 018/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Passamos para a quarta fase da sessão. Explicações pessoais. Os vereadores que desejam falar possuem um espaço de 3 minutos. Se me permite, senhor presidente, gostaria de compartilhar uma informação importante para os munícipes de Nova Boa Vista, que Nova Boa Vista foi contemplada com o projeto de saúde mental no valor de R$240 mil, e que esse recurso, no valor de 240 mil, provavelmente já estará no caixa do município ainda no mês de outubro de 2025. Obrigado, vereador. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, declaro encerrada esta sessão ordinária e convoco os nobres colegas para a próxima sessão ordinária a se realizar no dia 21 de outubro de 2025, a partir das 19 horas, na Câmara de Vereadores de Nova Boa Vista. Boa noite a todos.